Sérgio Pérez foi justo ou injusto na sua ultrapassagem, ou melhor dizendo, tentativa de ultrapassagem em cima de George Russell? Para quem não sabe, ele cometeu uma manobra proibida pela equipe Red Bull, mas ainda assim tem muita discussão. O próprio Pérez é contra a atitude de George Russell, mas Russell se defende, falou mais sobre isso, enquanto alguns dirigentes da Red Bull acabam falando que Sérgio Pérez foi sim errado na tomada de decisão que ele teve no GP da Áustria. Quer entender tudo sobre isso? Entender um pouco mais sobre essa polêmica, que poucas pessoas têm falado, inclusive? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e esse GP da Áustria de Fórmula 1 foi realmente incrível. Já passou alguns dias aí, mas ainda assim é algo memorável quando nós paramos aí para prestar atenção. Foi um GP cheio de ultrapassagens, cheio de emoção principalmente, e que nos trouxe realmente um gostinho de quero mais para o próximo ano. Mas dentro desse GP, na primeira volta na verdade, nós já tivemos uma disputa de posição que foi extremamente polêmica. Disputa essa entre Sérgio Pérez e George Russell na curva 4 do Autódromo da Áustria. Curva essa que contou ali com a saída de pista do piloto mexicano, que acabou fazendo com que ele tivesse que abandonar a corrida. George Russell foi punido em 5 segundos, mas a polêmica não parou por aí, até porque a Red Bull, na verdade, acabou descreditando de certa forma Sérgio Pérez, porque ele estava proibido de fazer a ultrapassagem naquele lugar, apesar de que em outros casos ela culpa George Russell. Vamos entender tudo sobre isso, entender o que tem acontecido aí na Fórmula 1, quais são as polêmicas que rondam esse mundo nesse momento? Antes, eu queria lembrar você de já deixar o seu joinha, o seu gostei aqui embaixo, porque assim o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é bom e manda para muito mais gente. Além disso, se você não for inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te avisar todas as vezes que eu postar vídeos novos. E também compartilhe aí com todos os seus amigos esse vídeo, porque ele é de qualidade e explica tudo sobre o que aconteceu nesse evento especificamente. Mas vamos parar de enrolação e explicar um pouco mais sobre o que aconteceu entre Sérgio Pérez e George Russell. Quem é culpado? Quem não é? Ele merecia a punição? Por que Sérgio Pérez era proibido? Vamos responder tudo sobre isso agora nesse vídeo. Sérgio Pérez acabou classificando essa manobra de George Russell como se fosse uma manobra injusta, antidesportiva, como se de certa forma ele estivesse chamando George Russell de Dick Vigarista. Ele disse que não esperava esse comportamento do piloto inglês, que não faz parte das características dele de pilotagem e que ainda assim acabou acontecendo. Segundo Sérgio Pérez, aparentemente, o George Russell fez sim uma atitude malandra, de malandragem mesmo. Pelo menos é isso que ele insinuou em sua entrevista logo após o GP. Acho que ficou claro, mas para os padrões de George, estou muito surpreso com essa manobra. De qualquer maneira, é muito decepcionante para mim e para a equipe, porque claramente hoje teríamos muitas oportunidades. Sérgio Pérez destacou o quanto é ruim, o quanto é péssimo sair no 0 a 0 de uma corrida. Na verdade, acabou saindo zerado em pontos porque teve que abandonar o GP da Áustria após seu carro ter diversos problemas por conta do seu acidente com George Russell. No fim das contas, é muito frustrante, principalmente para um piloto que já vinha falando copiosamente que tinha o desejo de combater ali, de batalhar por esse campeonato mundial de Fórmula 1 nesse ano de 2022, tanto de pilotos quanto de construtores. No fim das contas, frustração é a palavra da vez para Sérgio Pérez, que inclusive se vê cada vez mais distante do seu companheiro de equipe e em uma condição onde ele precisa ceder cada vez mais posições para que Max Verstappen consiga conquistar mais pontos na batalha com Charles Leclerc, que se aproxima cada vez mais. Não foi uma corrida nem um fim de semana ótimo. Temos muito que analisar pelo nosso lado para tentar voltar mais forte. É uma grande pena. Esses abandonos são muito dolorosos
especialmente quando você está na disputa pelo campeonato. Mas isso é apenas uma corrida. Mas ao contrário do que muitas pessoas esperavam, a Red Bull se pronunciou nesse caso de Sérgio Pérez. Principalmente Helmut Marko, que fez o comentário mais polêmico do ano, talvez. Segundo Helmut Marko, o que aconteceu foi que Sérgio Pérez errou durante a ultrapassagem. Na verdade, ele disse que Pérez estava proibido de fazer tentativas naquele ponto, principalmente pela parte de fora do traçado. Até porque você fica de certa forma muito refém de quem vem pela parte de dentro e contando que ele precisa te dar espaço dentro da pista, situação que obviamente acabou não acontecendo. No fim das contas, Helmut Marko acredita que Sérgio Pérez exagerou na sua tentativa de ultrapassagem, acabou sendo de certa forma imprudente e ele mesmo causou seu acidente. Dissemos antes da largada, não do lado de fora nesta curva, isso não é possível. Infelizmente, isso foi desnecessário. No fim das contas, quem mais perde com isso tudo, sem sombra de dúvidas, é a equipe Red Bull, que teve um de seus carros fora da corrida e perdeu e muito dentro do campeonato de construtores. Claro, ela teve uma certa sorte de ter uma Ferrari fora daquela corrida por conta de Carlos Sainz, que teve seu motor explodido durante a prova. Mas é óbvio que isso de certa forma também não é suficiente para consolar os dirigentes da Red Bull, muito menos Christian Horner, que apesar de sofrer um pouco mais com esse luto e a possibilidade de parar de disputar o campeonato de construtores em algum momento desse ano e talvez perdê-lo por pouquíssimos pontos ao final de 2022, ele acabou apoiando o piloto mexicano e dizendo que, na verdade, apesar de ter sido muito arriscado, de ter tido uma boa impulsão na saída da curva 3, ainda assim, é muito difícil fazer uma ultrapassagem por fora na curva 4 do autódromo. Vimos nas corridas de apoio que é muito arriscado experimentá-lo lá. Ele teve um bom impulso saindo da curva 3 e os pilotos apenas tentam. Sempre que você tenta do lado de fora da curva 4, você depende muito do seu oponente do lado de dentro para lhe dar espaço suficiente. Sérgio Pérez, logo depois, acabou demonstrando sua insatisfação também com relação ao que George Russell fez dentro da pista, insinuando mais uma vez que o piloto da Mercedes aparentemente havia jogado ele fora da pista de uma forma proposital. Segundo Sérgio Pérez, o que aconteceu realmente foi que ele deu espaço para o piloto inglês e, inclusive, na saída da curva já estava próximo ao cascalho para garantir que esse espaço fosse suficiente para George Russell e ainda por cima estava à frente do piloto inglês. Mas ainda assim, Russell acabou encostando na sua roda traseira direita, o que fez com que o piloto mexicano perdesse sim a aderência e dessa forma caísse dentro do cascalho, caindo para a última posição e tendo que abandonar a corrida. No fim das contas, segundo Sérgio Pérez, o que George Russell deveria ter feito é apenas fazer questão de controlar seu carro para garantir que ele não fosse se acidentar com Sérgio Pérez naquela corrida. Eu estava claramente na frente. Coube a George ter seu carro sob controle, o que ele claramente não podia, e foi assim que a colisão aconteceu. Não havia nada que eu pudesse ter feito. Dei a ele espaço suficiente e já estava perto do cascalho para ter certeza de que ele tinha espaço suficiente para nós dois fazermos a curva. Já George Russell se defende por outro lado, dizendo que nada poderia ter sido feito para evitar o toque no piloto mexicano. Segundo Russell, o que acontece é que na entrada da curva em si, Sérgio Pérez não havia dado a ele espaço suficiente, o que fez com que, de certa forma, ele tivesse que pegar a zebra interna da entrada da curva. Zebra interna essa que o arremessou para o lado esquerdo e, consequentemente, fez com que ele perdesse o controle do carro naquele momento. E essa foi a principal razão para que o acidente acontecesse. No fim das contas, segundo George Russell, o próprio Sérgio Pérez foi o autor de tudo que ocorreu naquela curva 4 da volta 1. Eu vi o vídeo e acho que é difícil. Quero dizer, no início tem carros por toda parte e Checo fez um movimento ousado, indo por fora daquele jeito. Ele tinha feito isso com Valtteri Bottas, que ficou em cima da zebra para não bater. Exatamente o que tentei fazer,
mas com o Carlos Sainz à frente, não tinha muito como frear e virar o carro. Não tinha para onde ir, me desculpei por, obviamente, acabar com a corrida dele. Como eu disse, não tinha muito o que fazer. Eu freiei forte, virei da maneira que eu pude. Provavelmente havia mais espaço para ele por volta, e como eu disse, eu fiz tudo o que pude. Assim que ele chegou a um certo ponto, eu sabia que era inevitável, pois eu estava no limite. Então, é um risco versus recompensa. Aconteceu com ele e Lando Norris ano passado, e foi quase com o Valtteri ontem. Comigo, foi da mesma forma que com os dois. George Russell ainda assim compreende que se fosse para alguém ser punido naquela ocasião, deveria ter sido ele, já que segundo o regulamento da Fórmula 1, ele realmente era o piloto culpado por não ter dado o espaço suficiente para que Sérgio Pérez fizesse a curva da forma adequada. Mas ainda assim, ele pede que exista, de certa forma, algum tipo de compreensão e até mesmo alguma forma dos comissários mostrarem para os pilotos quais foram os pontos realmente em que eles erraram especificamente, já que George Russell acabou tendo problemas por perder a aderência por ter sido espremido na entrada da curva. E além disso, apesar de os carros de 2022 não serem tão dependentes da pressão aerodinâmica como eram nos anos anteriores da Fórmula 1, ainda assim, eles sofrem de certa forma com uma baixa pressão aerodinâmica quando eles estão com um carro à sua frente, como era o caso de Carlos Sainz, que estavam logo à frente ali de George Russell. Todas essas situações, segundo o piloto inglês, deveriam ter sido consideradas antes de implementarem uma punição naquele GP. Exatamente o que eu falei ontem, que todo acidente é diferente. O fato é que Checo estava por fora e eu preciso deixar espaço para ele. Mas ele me deixou em uma posição em que eu estava no limite e alguém faz a curva com mais aderência, não me deixando lugar para ir. No que está escrito na regra, eu estava errado e ele certo, mas eu freiei. Estava no limite do meu carro e não poderia ter feito outra coisa. Ele tinha o ar limpo, Carlos estava defendendo o lado de dentro. Isso aconteceu na primeira volta. Ele tem experiência, sabe como as coisas rolam. Do lado dos comissários é difícil. Queremos consistência, mas não queremos punições à esquerda, à direita e ao centro. Temos de trabalhar em conjunto para que todos estejam na mesma página. No fim das contas, quem foi a maior beneficiada com esse acidente, sem sombra de dúvidas, foi a equipe Mercedes, que contou com Lewis Hamilton e George Russell ali próximo ao pódio no caso de Russell e Hamilton no pódio em si. Muito provavelmente, se George Russell não tivesse sofrido esse acidente com Sérgio Pérez, no fim das contas, a Mercedes teria de se contentar com uma quarta e quinta colocação. E como o Russell tomou uma punição de apenas 5 segundos naquela corrida especificamente, ele teve condições de escalar todo o pelotão e ainda por cima terminar em quarto lugar. Aparentemente, os 5 segundos aplicados a George Russell foram muito mais benéficos ao fim da prova do que maléficos, já que deram a ele muitos mais pontos no campeonato e permitiram, como eu já disse, a Mercedes ser a maior pontuadora do GP da Áustria de Fórmula 1. Você acha que isso é justo? Ou você acredita que George Russell merecia ser mais punido? Você acha mesmo que talvez ele nem mesmo merecia ser punido nesse GP? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e se você concorda também com a Red Bull proibir o piloto mexicano de tentar ultrapassagens nessa curva 4. Você acha que isso é justo? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Primeiramente, falando sobre a punição em si. Na minha opinião, foi completamente justa, inclusive acredito que foi muito mais branda do que deveria ter sido. Acabou que George Russell jogou um piloto para fora da pista e foi apenas punido com 5 segundos de prova. Acaba que realmente eu acho que existe uma inconsistência, uma incongruência nessa decisão de punição. Aparentemente ele deveria ter sido punido com muito mais tempo ou punições mais severas do que essa para realmente ser compatível com o que ele acabou gerando como resultado para Sérgio Pérez. No fim das contas, isso não adianta tanto assim no fim da corrida, até porque, apesar de ter sofrido essa punição, ainda assim ele chegou na quarta posição e com uma certa folga ali para o quinto lugar, porque as Mercedes estavam muito mais velozes do que a quarta força do grid, apesar de estarem mais lentas do que a primeira e a segunda força, que eram Ferrari e Red Bull nesse caso.
Aparentemente é uma situação complexa, mas eu acredito que a punição de George Russell deveria ter sido muito mais severa do que foi nesse GP da Áustria de Fórmula 1. Sobre a questão da proibição de Sérgio Pérez em tentativas de ultrapassagem na curva 4, eu sou totalmente a favor de uma equipe aconselhar seus pilotos nos melhores lugares para concretizar uma ultrapassagem, como aconteceu nesse caso especificamente. Concordo plenamente com a Red Bull, apesar de que eu acredito que a proibição em si nunca é a saída, até porque muitas vezes essa é a única opção que um piloto tem de tentativa de ultrapassagem em uma corrida de Fórmula 1. Claro que essa é a minha opinião sobre esse assunto, a análise que eu fiz sobre esse acidente, sobre o que aconteceu, mas você é muito bem-vindo a comentar aqui embaixo também o que você acha sobre esse assunto. Você concorda comigo, discorda? Já comenta aqui embaixo. Se você curtiu essa análise, não esqueça de deixar o seu like também aqui embaixo. O seu gostei faz toda a diferença. Se você também não for um inscrito, já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!